Bom dia, mais uma vez aqui, né? Vamos aqui trazer uma breve reflexão sobre a palavra de Deus. E eu estou aqui, né? Eu ainda continuo meditando no livro de 2 Crônicas. E hoje pela manhã, eu estava aqui meditando em alguns capítulos, né? E eu pude ver que no capítulo 26, né? Uzias, ele foi um rei, né? Que começou a reinar com 16 anos. E ele seguiu o que o seu pai tinha feito, né? Seu pai Amazias. E, porém, ele seguiu tanto o que o seu pai tinha feito, que cometeu o mesmo erro, né? Trazendo orgulho sobre o seu coração. Se vocês, né, quiserem ler, né, e meditar nessa passagem, quando chega no verso 16, Uzias chega a entrar, né, no santuário do Senhor, onde era restrito apenas para os sacerdotes, né, era apenas os sacerdotes que podiam oferecer sacrifícios, né, ao Senhor, e isso era segundo a lei de Moisés. Porém, ele acabou entrando, né, por causa a palavra do Senhor mesmo diz que ele se encheu, né, de orgulho por causa, né, do seu poder, por causa daquilo que Deus ele estava fazendo na sua vida. Ele não conseguiu compreender que era Deus que estava trabalhando na sua vida. E encheu-se de orgulho e acabou cometendo esse pecado, né, de entrar no santuário do Senhor e oferecer incensos. Até no momento em que os sacerdotes entram, né, no santuário e repreendem ele, falando que ali ele não poderia entrar, ele não poderia estar fazendo aquilo ali. Ele, ao invés de reconhecer, né, que tinha pecado, ao invés de reconhecer que tinha errado, ele foi brigar, né, questionar com os sacerdotes e acabou sendo ferido por lepra. Né, hoje em dia nós não estamos longe, né, de passar por isso, porque em todo tempo nós, como seres humanos, somos tentados, né, a acreditar que nós somos capazes de alguma coisa. E temos assim a convicção que isso, né, através da palavra, através até de testemunhos mesmo de pessoas que nos cercam, de pessoas que estão à nossa volta, até pessoas que estão longe, mas que nós temos, né, devido à tecnologia, nós temos assim o conhecimento desses fatos, de pessoas que deixaram que o orgulho entrasse no seu coração e acabaram caindo em ruína, né? O rei Uzias, ele foi ferido pelo Senhor com lepra, e as pessoas hoje em dia, a lepra ela não tem sido assim exposta como era antigamente, que era na pele, mas tem pessoas que estão leprosas internamente, né? Estão feridas, estão vivendo por situações que não precisava viver se buscassem ser humildes de coração, né? A gente vê aqui o filho de Uzias, Jotão, né, que ele começou a reinar com 25 anos, e o relato sobre o seu reinado ele é bem curto. Porém, ele se mostrou assim, ele foi pelo exemplo do seu pai, né, na questão de seguir o Senhor e fazer o que era bom, o que era certo diante dos olhos do Senhor. Porém, né, até relata que ele não cometeu o mesmo pecado do seu pai de entrar, né, no santuário, de querer fazer aquilo ao qual o Senhor não tem o chamado. Né, eu meditando aqui, né, pude assim compreender também o fato de o rei Uzias, né, foi o rei Uzias, foi o rei Amazias, ambos só fizeram o que era certo
diante do Senhor, enquanto um profeta específico estava ali com eles, estava vivo, estava ali com eles. E depois que esses profetas não estavam mais com ele, porque foram recolhidos pelo Senhor, eles passaram a seguir as, as coisas do seu próprio coração, né? E o Senhor, ele ministrava meu coração assim, de referente a raízes, né? Nós temos que buscar aprofundar as nossas raízes no Senhor. Eu não me lembro, eu acho que é o Salmo, deixa eu ver, é o Salmo, tem um Salmo que diz que nós somos como deixa eu me ver aqui. Nós somos como raízes, árvores à beira das margens, à beira, assim, nós temos que buscar nos alimentarmos do Senhor, né? O criar raízes é exatamente isso, né? A gente buscar nos aprofundarmos no Senhor, não apenas limitarmos, né, a nossa intimidade com Deus por causa de outras pessoas, não no momento em que estamos com outras pessoas. Mateus 6 mesmo diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, pois o Senhor, ele te verá, ele te recompensará lá, ele te ouvirá lá, né? Nós temos que buscar ter essa intimidade com o Senhor, aprofundar as nossas raízes no Senhor, não somente pelo que as pessoas, não somente nos alimentarmos com comidas prontas, mas buscarmos nos alimentarmos do Senhor, buscar no Senhor, né? Aqui, como eu estou meditando em 2 Crônicas, você também pode meditar e o Senhor, ele vai ministrar outra palavra, o Senhor vai ministrar de outra forma, porque a palavra do Senhor, ela tem essa beleza, né? Ela tem essa essência de se renovar todos os dias, de trazer um alimento novo aos nossos corações todos os dias, né? Que nós venhamos usar, né, o exemplo de outras pessoas, não como crítica, não como julgamento, mas buscar usar esses exemplos para edificação das nossas vidas, buscar viver o certo. Eu estou vendo que aquela situação ali, ela não é algo bom, ela não é algo que vai trazer produtividade para minha vida. Então, é como o pastor Cláudio Duarte, ele fala, né, que nós venhamos, nós temos 2 formas de aprender: com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. Então, eu acredito que aprender com os erros dos outros, obviamente que tem situações em que nós vamos aprender com os nossos próprios erros, mas aprender com os erros dos outros vai nos trazer, assim, paz em certas situações, porque nós não vamos precisar sofrer para aprender, mas que nós vamos olhar o exemplo das outras pessoas não como julgamento, como eu falei, mas como para trazer como aprendizado. Aquilo ali, ó, não dá certo, aquilo ali é algo que vai trazer ruína, aquilo ali é algo que vai trazer dor, e aí eu não quero isso para minha vida. Eu quero viver o melhor de Deus para minha vida, eu quero ter a paz de Deus na minha vida, então eu quero fazer o que é certo, né? E quando a gente fala assim em usar o exemplo dos outros para fazer para buscar fazer o certo, não é somente das pessoas, né, ficar observando a vida das pessoas, mas observar a própria palavra, né? A palavra do Senhor, ela mesmo tem relatos, ela mesmo tem exemplos daquilo que dá certo e daquilo que dá errado, né? E aqui em 2 Crônicas 27, no verso 6, diz assim, ó: o rei Jotão se tornou poderoso porque teve cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus. Nas outras passagens que eu li, né, sempre falava assim: no Deus dos seus antepassados. Aqui, Jotão, ele só se tornou poderoso
no seu reinado, porque ele teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor. Então, que nós venhamos buscar viver em obediência, buscar aprofundar as nossas raízes no Senhor, porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, as nossas raízes elas vão estar aprofundadas a ponto de que nós podemos até nos inclinar, nós podemos até nos curvar diante de Deus, mas quando tudo isso passar, nós estaremos de pé de volta, porque as nossas raízes estarão firmadas no Senhor. Firme as suas raízes, viva em obediência com o Senhor e teremos uma vida. Eu não digo que nós teremos uma vida de sem problemas, sem situações que irão se levantar, sem pessoas que irão muitas das vezes até nos acusar. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que o sol ele nasce para todos. Então, se o sol nasce para todos, todos nós estamos sujeitos a passar por adversidades. Porém, como eu falei, podemos nos curvar diante de Deus, mas como as nossas raízes estão firmadas, nós iremos nos levantar logo após que a tempestade passar. E a tempestade ela sempre passará. A tempestade ela passará, a bonança ela passará. O que não passa é a palavra de Deus. E nisso que nós temos que nos firmar e viver em obediência. Que Deus abençoe e que o Senhor Jesus ele tenha ministrado ao seu coração, assim como ele ministrou ao meu, referente a alguns pontos, né, que eu não firmei só em um, mas que nós venhamos buscar viver em obediência, firmar as nossas raízes no Senhor, porque os dias eles são maus. E só iremos conseguir passar por esses dias, passar por essas adversidades, se estivermos com as nossas raízes firmadas, se buscarmos viver em obediência ao Senhor, se buscarmos viver longe, né, do pecado, viver longe daquilo que desagrada a Deus. Que o Senhor Jesus ele vos abençoe, que ele derrame da sua graça, da sua misericórdia no dia de hoje, nessa sexta-feira, no dia 5 de abril. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima.